Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma aula. Hoje nós estamos na aula 20, página 360 e 361. A independência do Brasil. Mais um pedaço do capítulo. Muito bem, nós temos agora uma novela que está sendo revista na Globo. Assistam um pouquinho que vocês vão ter até mais ou menos ideia do que se configura a vinda das cortes para o Brasil. Mas vamos voltar à aula 20. Vamos lá. Formas organizadas sociais, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. Gente, peguem suas apostilas e vamos sentar e acompanhar junto o que está acontecendo. Vamos lá. Olha aqui, no primeiro parágrafo, nós temos o movimento da independência do Brasil, que foi realizado dentro de condições muito singulares. Ela começou com uma crise da própria gestão colonial, onde nós tivemos vários levantes, e não se esqueçam até da Inconfidência Mineira. E o que rola nesse momento? A volta de Dom João, toda essa coisa conturbada, será que volta a ser colonial ou não? O sistema de governo aqui no Brasil, como é que pode gerar esse acordo e desacordo com a corte portuguesa? Claro, depende das elites. Bom, eu sei que nós tivemos o 7 de setembro de 1822, e essa conturbação geral, mesmo com Dom Pedro sendo proclamado Dom Pedro I, imperador do Brasil, só termina essa dor de cabeça em 1831, certo? Então nós temos essa lacuna de tempo onde a gente precisa observar o que está acontecendo de gente querendo aproveitar, ou seja, dívidas que o Brasil tem de pagar sobre Portugal. Como nós vamos consertar isso? Como resolver determinadas situações? Como vai ser a gestão do Brasil? Qual a produção de exportação do Brasil? Como ficará a configuração do Brasil junto às outras nações amigas? Essa a situação. Vamos à segunda parte do parágrafo aqui. Sob determinados aspectos, podemos entender o processo como uma separação do interior do Reino Unido de Portugal e Algarves, assim como foi marcado pela continuidade de uma série de estruturas já construídas durante o período joanino. O que ele está falando nesse segundo parágrafo? Ele está só contextualizando o seguinte: mudou toda a situação. Antes nós tínhamos aqui uma corte representada, portuguesa, com uma constituição absolutista, onde mudou também, porque no que Dom João volta para Portugal, nós temos uma condição parlamentar, onde nós temos duas elites que se contradizem, uma portuguesa e uma aqui no Brasil, que se formou durante o período joanino, que o texto aplica, e aí você tem de observar o que nasceram aqui da colônia e se desenvolveram, não quer mais ser colônia. Então tudo isso vai ser fator de grande caráter de conservadores no processo. Ou seja, quem são os conservadores? Aqueles que receberam aqui no Brasil benefícios de Dom João enquanto eu estava aqui. Muito bem, nós temos também, dentro do interesse da nova possibilidade da independência do Brasil, também interesses da própria corte portuguesa dentro daqui, né? Vamos ao terceiro parágrafo. Entre as estruturas conservadas, destacam-se fronteiras e unidade territorial, centralismo do Rio de Janeiro e regime monárquico. A posse do trono pela família Bragança e mesmo as elites controlando o Estado. A escravidão também foi mantida, reforçando as heranças sociais coloniais. E a Inglaterra, economicamente, mantinha grande parte dos privilégios aqui no Brasil. Por quê? Com o acordo de proteção da corte portuguesa, trocando esse favor com a segurança da Inglaterra, feita em toda a corte vindo ao Brasil, ela teve de pagar de alguma forma com o comércio. Então esse comércio e as dívidas com a
Portugal, precisavam ser remuneradas. Então, todo esse processo começou a entrar para fazer a situação acontecer. E o Brasil tinha um estado controlado por uma única cidade, Rio de Janeiro. Era centro né, administrativo de um país gigante. Então, ele foi montando situações de autodefesa em várias regiões do Brasil. Para ser controlado, Dom João deu alguns benefícios para essas pessoas. Por isso que, por uma possível independência, isso também poderia dar dores de cabeça. Vamos ao quarto parágrafo. Contudo, o processo foi marcado por agitações violentas, rebeliões contrárias ao governo do Rio de Janeiro, mantido por Dom Pedro I. A construção do Império do Brasil foi feita através de repressão bélica. Acredite ou não, nós tínhamos de mandar guardas nacionais ao mesmo tempo por vários motivos, para o norte, nordeste e para o sul, onde o sul também tinha uma influência de quê? Da colônia espanhola, e muitos queriam ampliar seus territórios aproveitando esse período de instabilidade da ausência da corte portuguesa. Por isso que entra aí Dona Leopoldina, a nossa imperatriz. Ela era austríaca, então ela trouxe do Império Austro-Húngaro, pela semelhança do clima, muito dessas colonizações dos países que eles tinham domínio lá na Europa para o sul do Brasil. Agora vocês podem entender por que nós temos uma influência tão grande alemã no sul do Brasil. Isso é muito importante. Quinto parágrafo. Comparando o processo de independência do Brasil com a América Espanhola, diversas diferenças podem ser apontadas nas regiões americanas controladas pela Espanha. A elite crioula assumiu o controle. Lembra que vocês sabem que eu comentei, quem são os crioulos? São espanhóis, né, de sangue espanhol, nascidos na colônia aqui, americana. Então, o que é? Ele é uma elite crioula, ele tem laços com a Espanha, porém ele percebe que ele é o líder do local, onde ele não tem mais a subserviência com a Espanha. E nesse caso, essa elite crioula, ele tem uma autonomia de governo em toda a América Andina, do México até a Argentina, Chile. Então você vai perceber que nesse momento nós temos uma outra situação que já foi comentada. E que no Brasil nós temos uma corte, onde estamos com poder centralizado, existente, real. Essa é a grande diferença. Contudo, os movimentos possuem características comuns, como as relações com o contexto napoleônico e o apoio da Inglaterra. O que ele está acabando de falar para concluir esse ponto? A aula 19 conclui que o fator em comum entre as colônias espanholas e portuguesas é o contexto das cortes terem fugido para a América Latina em virtude de um período napoleônico onde o bloqueio continental fez com que também a Inglaterra se anexasse ao interesse das colônias ibéricas. Então, por hoje é só. Façam os exercícios que nós vamos ter na página 361. Não esqueçam de fazer os exercícios do plural. Façam todas as atividades necessárias e hoje estamos dada por encerrado. Vamos complementar e não se esqueça, na volta nós vamos ter avaliações para completar o que nós vamos tendo. Obrigado.